Você já percebeu que, com o passar dos anos, nosso dinheiro compra menos coisas? Por exemplo, há alguns anos era comum encontrar pacotes de arroz de boa qualidade por cerca de R$ 15. Hoje, o preço mínimo gira em torno de R$ 25 e muitas vezes nem é da mesma marca que você costumava comprar. Isso acontece por causa da inflação e da desvalorização da moeda. Quando falamos que o real está desvalorizado, estamos dizendo que ele perdeu poder de compra em relação a outras moedas, como o dólar. Em outras palavras, o real está mais fraco, e agora é necessário gastar mais reais para comprar a mesma quantidade de dólares. Isso afeta tanto as empresas quanto as pessoas. Para quem importa produtos, por exemplo, o custo em reais aumenta, tornando itens como eletrônicos e combustíveis mais caros. Já para quem exporta, pode ser vantajoso, pois os produtos brasileiros se tornam mais baratos para o mercado internacional. Mas por que uma moeda perde valor? A resposta está ligada às regras de oferta e demanda. Quando a procura por uma moeda é baixa, ou quando o país enfrenta problemas econômicos e políticos, sua moeda tende a perder valor. Existem várias razões para isso, e cada uma contribui para a forma como o mercado percebe a economia de um país. Agora que já sabemos o que significa a desvalorização do real, vamos entender os fatores internos que contribuem para isso. Esses fatores são situações que dependem das condições econômicas e políticas do próprio Brasil. Primeiro, temos a inflação. Quando os preços dos produtos e serviços dentro do país aumentam muito rápido, o poder de compra da moeda diminui. Isso faz com que investidores estrangeiros percam confiança na economia brasileira e prefiram investir em outras moedas mais estáveis, como o dólar. Outro fator importante é a instabilidade política. Mudanças frequentes de direção, crises institucionais ou falta de clareza em relação às políticas econômicas causam insegurança nos mercados. Essa insegurança leva investidores a retirarem recursos do país, o que impacta diretamente a valorização do real. Outro ponto é a dívida pública elevada. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa tomar empréstimos, aumentando a dívida do país. Se a percepção é de que essa dívida é insustentável, os investidores tendem a fugir da moeda local, contribuindo para sua desvalorização. Por fim, temos o crescimento econômico lento. Quando a economia de um país não cresce como o esperado, isso reduz o interesse de investidores estrangeiros. Uma economia estagnada ou em recessão gera menos demanda por sua moeda, favorecendo a desvalorização. Agora que conhecemos os fatores internos, é importante entender que o real também é impactado por elementos externos, ou seja, situações que ocorrem fora do Brasil, mas que afetam diretamente nossa moeda. Um dos principais fatores é a força do dólar no mercado internacional. Quando os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, por exemplo, muitos investidores retiram dinheiro de mercados emergentes, como o Brasil, para buscar maior segurança e retorno em ativos denominados em dólares. Isso reduz a demanda pelo real e contribui para sua desvalorização. Outro fator externo é o preço das commodities. O Brasil é um grande exportador de produtos como soja, minério de ferro e petróleo. Quando os preços dessas commodities caem no mercado internacional, o país ganha menos em dólares, reduzindo a entrada de moeda estrangeira e enfraquecendo o real. Além disso, crises globais também desempenham um papel importante. Durante momentos de incerteza, como pandemias ou conflitos internacionais, investidores procuram ativos considerados mais seguros, como o dólar, e evitam economias em desenvolvimento. Isso aumenta a pressão para a desvalorização de moedas como o real. Por fim, temos as relações comerciais e as decisões de grandes economias. Alterações em políticas comerciais, sanções ou mudanças nos fluxos de capital global também impactam indiretamente o valor do real, mesmo que essas decisões não tenham como alvo direto o Brasil. A desvalorização do real tem efeitos profundos na economia e na vida de cada um de nós. Vamos entender como isso acontece. Primeiramente, os produtos importados ficam mais caros. Desde eletrônicos até medicamentos, a desvalorização aumenta o custo desses itens, porque as empresas precisam pagar mais reais para adquiri-los.
Esse aumento de custo é frequentemente repassado ao consumidor final. Outro impacto é o aumento da inflação. Com produtos importados mais caros, o preço geral dos bens e serviços sobe, reduzindo o poder de compra das pessoas. Isso afeta principalmente as famílias de baixa renda, que sentem mais fortemente o aumento dos preços em itens essenciais, como alimentos e combustíveis. Por outro lado, a desvalorização também tem um lado positivo. Os produtos brasileiros se tornam mais competitivos no mercado internacional. Para setores como o agronegócio e a indústria de exportação, isso pode significar aumento nas vendas externas e entrada de dólares no país, o que ajuda a equilibrar a balança comercial. Para quem tem dívidas em dólares, a situação é preocupante. Empresas ou governos que precisam pagar empréstimos nessa moeda enfrentam custos maiores, o que pode pressionar ainda mais a economia. Por fim, para os investidores, a desvalorização pode ser uma oportunidade ou um risco. Quem investe em dólar ou em ativos atrelados a ele pode se beneficiar. Já quem tem investimentos em real pode sofrer perdas dependendo do cenário. Até agora falamos sobre os impactos gerais da desvalorização do real, mas como isso afeta diretamente o dia a dia do cidadão brasileiro, principalmente os mais pobres? Vamos ver exemplos práticos para entender melhor. O aumento do preço dos combustíveis é um dos impactos mais imediatos. Como o Brasil importa parte do petróleo refinado que consome, uma moeda desvalorizada significa que pagamos mais caro por gasolina e diesel. Isso reflete diretamente no custo do transporte público e no preço dos alimentos, que dependem do transporte rodoviário. Para famílias de baixa renda, esse aumento pesa muito mais no orçamento. Outro exemplo é o preço dos alimentos. Produtos como trigo e milho, usados na produção de pão, massas e ração animal, são muitas vezes importados ou influenciados pelos preços internacionais. Com a desvalorização do real, esses produtos ficam mais caros, afetando diretamente a mesa do brasileiro. Na saúde, também vemos impactos significativos. Muitos medicamentos ou insumos utilizados na produção de remédios são importados. Uma moeda fraca encarece esses itens, tornando tratamentos médicos mais caros e inacessíveis para parte da população. Para as famílias que sonham em viajar para o exterior, a desvalorização do real torna esse objetivo ainda mais distante. Passagens, hospedagem e outros custos atrelados ao dólar ficam proibitivos. Isso reduz as opções de lazer e educação no exterior. Até mesmo a compra de bens duráveis, como eletrodomésticos ou eletrônicos, fica comprometida. Com a maioria desses itens importados ou produzidos com componentes estrangeiros, os preços aumentam, dificultando o acesso para boa parte da população. Esses exemplos mostram como a desvalorização impacta mais severamente os mais pobres, que já têm menos margem para absorver aumentos de custos. Isso reforça a importância de entender e discutir o tema, buscando soluções que ajudem a reduzir esses impactos e melhorar a qualidade de vida da população. Compreender a desvalorização do real vai muito além de entender um conceito econômico. É sobre enxergar como isso impacta diretamente nosso dia a dia e o futuro de nossas finanças. Desde os preços dos produtos que compramos até as oportunidades de crescimento para o país, tudo está interligado. Ter conhecimento sobre este tema é o primeiro passo para tomar decisões mais conscientes, seja ao planejar nossas finanças pessoais, seja ao entender como políticas econômicas afetam nosso bolso. Ao acompanhar a economia, podemos identificar momentos de oportunidade, como investir em ativos que protejam nosso poder de compra ou buscar formas de reduzir custos. Por exemplo, aprender a economizar em períodos de alta inflação, diversificar investimentos ou até mesmo adquirir habilidades que aumentem nossa competitividade no mercado de trabalho são formas de enfrentar os desafios trazidos pela desvalorização da moeda. Por isso, convidamos você a continuar acompanhando nosso canal, onde discutimos temas como este, que têm impacto real na sua vida. Juntos, podemos construir um futuro mais estável e financeiramente saudável.